Eu já disse isso milhares de vezes, e provavelmente vou repetir milhares de vezes mais. O oceano deste planeta é absolutamente louco e misterioso de uma forma quase inacreditável. Nas profundezas, escondem-se inúmeras criaturas bizarras, seres que nem mesmo a imaginação mais fértil do ser humano conseguiria conceber, talvez até mais estranhos que o próprio Steven. E quando algumas delas surgem inesperadamente nas praias, o que vemos não é apenas um espetáculo raro, às vezes é um verdadeiro pesadelo vivo que faz qualquer um arrepiar. Nesta jornada, vamos explorar juntos cerca de 30 das criaturas mais misteriosas e assustadoras já encontradas, os fantasmas das profundezas, provas vivas de que a natureza ainda guarda segredos, além da compreensão humana. Olha, se você ama histórias intrigantes sobre o oceano, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos de exploração. Durante um mergulho noturno cheio de aventura, um grupo de mergulhadores fez uma descoberta tão incrível que seria difícil acreditar se não houvesse vídeo. Era a caneta do mar, um ser que habita as profundezas onde a luz quase não chega. Com sua forma delicada e brilhante, parecendo uma pena antiga, ela exibe uma beleza etérea e hipnotizante. O mais fascinante é que a caneta do mar não é um único organismo, mas sim uma colônia composta por muitos indivíduos que trabalham em perfeita harmonia, como se fossem um só corpo. Quando ameaçadas, elas se retraem rapidamente na areia, desaparecendo em segundos. Essa combinação de beleza e engenhosidade faz da caneta do mar uma das criaturas mais impressionantes do oceano. O anjo do mar é uma pequena criatura marinha de aparência encantadora. Seu corpo é quase transparente e suas asas finas e delicadas batem suavemente, fazendo-a deslizar pela água como se estivesse voando. Mas não se engane com a aparência frágil. Este pequeno anjo é um predador eficiente. Mesmo medindo apenas cerca de 5 centímetros, ele persegue a presa com agilidade e usa pequenos tentáculos na cabeça para capturá-la. Por fora, parece símbolo de pureza. Por dentro, é a prova viva do instinto de sobrevivência que reina nas profundezas do oceano. Entre as criaturas mais estranhas do mar, o peixe observador de estrelas é, ao mesmo tempo, fascinante e assustador. Seus olhos voltados para cima lhe dão a aparência de quem contempla as estrelas. Daí vem seu nome curioso. Mas atrás desse olhar tranquilo se esconde um caçador astuto. Ele se enterra na areia, deixando apenas os olhos e a boca à mostra, à espera de presas desavisadas. Quando a vítima se aproxima, o ataque é fulminante, rápido demais para qualquer reação. Com sua tática engenhosa e aparência sinistra, o peixe observador de estrelas é um dos predadores mais intrigantes do oceano. Imagine o terror de ver uma lula gigante emergindo das profundezas, estendendo seus tentáculos enormes para envolver um barco ou perseguir um surfista em pânico. O vídeo dessa cena chocou o mundo, parecendo mostrar uma criatura mítica despertando do abismo. Com olhos enormes e tentáculos poderosos, parecia capaz de arrastar qualquer coisa para o fundo do mar. Felizmente, tudo terminou bem. A lula mergulhou novamente nas águas profundas. Mais tarde, descobriu-se que a cena havia sido encenada, mas mesmo assim, o impacto foi tão forte que muitos ainda acreditam que as profundezas guardam monstros reais esperando para serem descobertos. Número 14. Tubarão alienígena, também conhecido como Alien Shark. Nas profundezas escuras, onde a luz do sol jamais penetra, vive uma criatura que faz até os mergulhadores mais experientes tremerem, o tubarão franjado, ou Frilled Shark.
Com mais de 300 dentes afiados como lâminas, dispostos em várias fileiras, ele pode engolir presas quase do tamanho do próprio corpo. Diferente dos tubarões modernos, o Frilled Shark tem corpo alongado e flexível como uma cobra, e um sorriso assustador que parece saído de outro planeta. É considerado um verdadeiro fóssil vivo, pois praticamente não mudou em dezenas de milhões de anos. Com aparência tanto sinistra quanto hipnotizante, o tubarão franjado é um lembrete vivo da lenta evolução dos oceanos primordiais, um predador ancestral que continua a vagar nas sombras do abismo, desafiando o tempo e o medo humano. Olha só, um fenômeno curioso chamou a atenção quando uma água-viva gigante foi levada até a praia pelas ondas. Ao se aproximarem, os observadores notaram dezenas de caracóis do mar, rastejando sobre seu corpo, alimentando-se dos restos de tecido. E o mais surpreendente era a velocidade deles, muito mais rápida do que se espera de um caracol. Essa cena incomum revela o ciclo da vida na costa e mostra como mesmo as criaturas mais simples têm uma incrível capacidade de adaptação. Entre o silêncio das ondas, a vida continua, às vezes de maneiras surpreendentes e belas. Entre as maravilhas do oceano, poucas são tão cativantes quanto a beleza do mar. Ela mede cerca de 2 centímetros, às vezes até 7 centímetros, e apesar de pequena, é hipnotizante. Durante a caça, move-se 2 vezes mais rápido que sua presa, deslizando com graça, como um peixe dourado transparente. Seu corpo translúcido brilha com cores vibrantes, e os 2 pequenos braços frontais capturam e engolem a presa com precisão. Delicada, veloz e letal, uma combinação que faz da beleza do mar uma verdadeira obra-prima viva das profundezas. Na costa da Califórnia, pesquisadores se depararam com uma descoberta impressionante: uma baleia cinzenta recém-nascida com 2 cabeças e 2 caudas, medindo cerca de 2 a 3 metros. Análises de DNA revelaram que era um caso raro de gêmeos siameses, um fenômeno quase inédito entre mamíferos marinhos. As teorias sobre a causa variam. Alguns acreditam que seja resultado da poluição ou radiação industrial. Outros, um simples acidente genético. Independentemente da origem, o achado continua sendo um dos mistérios mais raros e perturbadores do oceano. Quando uma estranha criatura foi encontrada na costa de Nova Gales do Sul, na Austrália, a internet entrou em alvoroço. Um homem viu o animal e pensou que fosse apenas um peixe grande comum, mas decidiu postar fotos nas redes sociais. E o resultado foi viral. Com corpo alongado, dentes afiados e aparência de cobra marinha gigante, o mistério estava lançado. Depois de muita especulação, especialistas identificaram o animal como uma enguia-pique, uma espécie predadora que pode chegar a 1,5 metros de comprimento. Sua aparência assustadora e comportamento predatório reforçam a ideia de que o oceano ainda está repleto de criaturas estranhas e desconhecidas. Nem todos os seres extraordinários vivem nas profundezas. O dragão marinho folhado habita águas rasas, a cerca de 25 metros de profundidade, onde a luz ainda toca suavemente seus folhos delicados. Com corpo semelhante a um galho de coral vivo, ele se move lentamente, balançando ao ritmo das ondas. Um verdadeiro mestre da camuflagem entre as algas marinhas. Encontrar um é considerado um privilégio até mesmo para mergulhadores experientes. Em vez de dentes, ele usa um tubo longo para sugar pequenos crustáceos, vivendo em total harmonia com o ambiente. E seu parente próximo, o dragão azul, também conhecido como anjo azul ou andorinha do mar, é igualmente fascinante. Com tons azul metálico e aparência quase mítica, ele carrega toxinas de águas vivas dentro do corpo para se defender, uma estratégia tão bela quanto letal. Esses delicados anjos às vezes são levados pelo vento até as praias, deixando quem os encontra completamente maravilhado. No 20. Golfinho peludo pré-histórico. Um vídeo que se espalhou pela internet mostra uma criatura misteriosa que muitos apelidaram de demônio do oceano,
por causa de sua aparência assustadora e inexplicável. Embora não seja uma criatura lendária, seu visual é tão perturbador que faz qualquer um arrepiar só de olhar. Acredita-se que o corpo tenha sido trazido à costa há muito tempo e que, devido à decomposição avançada, tenha adquirido uma forma distorcida e irreconhecível. O detalhe mais intrigante é que a cauda parecia coberta de pelos, algo totalmente inédito entre golfinhos ou baleias modernas. Essa anomalia gerou várias teorias bizarras. Alguns acreditavam que se tratava de uma mutação genética, enquanto outros sugeriam que poderia ser uma espécie pré-histórica remanescente de ilhas remotas da Rússia. Após análise detalhada feita por biólogos marinhos, concluiu-se que, provavelmente, era apenas um golfinho ou baleia de bico em decomposição, e os pelos nada mais eram do que fibras musculares e tecidos degradados. A descoberta dissipou os rumores sobrenaturais, lembrando-nos de que a natureza é cheia de ilusões, capazes de enganar até os olhos mais atentos. No 19, lesma do mar travessa. Se você procura uma criatura ao mesmo tempo belíssima e astuta, a lesma do mar nudibranch é a escolha perfeita. Essa espécie perdeu completamente sua concha protetora, algo essencial para a maioria dos caracóis, e ainda assim, sobreviveu graças à sua inteligência evolutiva. Em vez de se defender com força, ela empresta as toxinas de outras criaturas. Ao se alimentar de águas vivas ou anêmonas, o nudibranch absorve suas células urticantes e toxinas nervosas, armazenando-as no próprio corpo para se proteger de predadores. Por isso, poucos animais ousam atacá-lo. Além da esperteza, essas lesmas são verdadeiras obras de arte vivas. Seus corpos exibem cores vibrantes e padrões fascinantes, como se fossem pinceladas de um pintor subaquático. Essa combinação entre beleza e adaptação faz do nudibranch uma das provas mais incríveis da criatividade sem limites da natureza, onde até os menores seres podem surpreender todo o oceano. No 18, lula vampiro. No Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterrey, nos Estados Unidos, cientistas usaram um submarino robótico para explorar o fundo do mar. Durante a descida, 2 olhos azuis brilhantes surgiram no escuro. Pertenciam à misteriosa lula vampiro, uma criatura cujo nome desperta medo e curiosidade. Seus olhos enormes permitem enxergar perfeitamente na escuridão total, onde a luz solar jamais chega. Mas o que realmente a torna única é seu mecanismo de defesa bizarro. Quando ameaçada, a lula vampiro vira-se do avesso, formando uma bola coberta por espinhos carnosos, confundindo completamente seus predadores. Ela possui 8 tentáculos finos e um filamento sensorial supersensível, capaz de detectar vibrações minúsculas na água. Por isso, mesmo sem ser veloz, raramente é pega de surpresa. Considerada um verdadeiro fóssil vivo, a lula vampiro existe há mais de 300 milhões de anos, praticamente sem mudanças evolutivas. Ela é um lembrete impressionante de como a vida nas profundezas pode desafiar o tempo e guardar segredos do oceano primordial. Numa manhã tranquila nas praias do México, moradores locais se depararam com uma criatura gigantesca trazida pelas ondas. Com mais de 1,20 m de comprimento e pesando centenas de quilos, o ser de aparência disforme estava estirado na areia úmida, imóvel. Curiosos se aproximaram e o tocaram com varas. Nada. Estava morto há muito tempo. As imagens se espalharam rapidamente nas redes sociais, provocando uma enxurrada de teorias. Uns diziam que era uma criatura das profundezas abissais, outros juravam que poderia ser o lendário Kraken das mitologias nórdicas. Alguns especialistas sugeriram que era apenas o resto de uma lula gigante sem cabeça nem tentáculos, deformada pela decomposição. Mesmo assim, sua aparência surreal e tamanho colossal deixaram o mundo intrigado. Para muitos, foi mais uma prova de que o oceano ainda guarda mistérios insondáveis, onde o desconhecido reina soberano. Entre as criaturas mais fascinantes do oceano, o polvo mímico é uma verdadeira estrela, conhecido como o grande ator do mar. Com uma habilidade incomparável, ele é capaz de imitar mais de 15 espécies diferentes, reproduzindo com perfeição cores, formas e até movimentos de peixes e serpentes. Mergulhadores já registraram cenas impressionantes em que o polvo se transformava em cobra marinha para assustar inimigos ou em peixe-sol para se camuflar.
Essa versatilidade incrível o ajuda a fugir, atacar ou enganar, tudo em questão de segundos. Pequeno no tamanho, mas gigante em inteligência, o polvo mímico é um símbolo da adaptação extrema da vida marinha. Hoje, cientistas continuam estudando seu comportamento nas águas da Estreita de Lembé, na Indonésia, um verdadeiro paraíso de criaturas raras, onde cada mergulho revela mais um segredo do oceano profundo. Se você acha que as profundezas do oceano são habitadas apenas por monstros assustadores, o pepino do mar vai te fazer mudar de ideia. A cerca de 2.000 metros de profundidade, cientistas descobriram uma espécie raríssima e deslumbrante. Ao contrário dos pepinos do mar comuns, este tinha um corpo transparente com tons de roxo cintilante. Enquanto flutuava, parecia dançar graciosamente nas águas frias do abismo, uma visão quase hipnótica. Seu corpo era envolto por uma membrana fina que o ajudava a se mover e se proteger dos predadores. O mais curioso é que, por ser translúcido, era possível ver todos os seus órgãos internos, criando um espetáculo ao mesmo tempo científico e misterioso. Embora os pesquisadores ainda não saibam exatamente como ele se alimenta, a descoberta deste ser etéreo abriu uma janela encantadora para a diversidade e beleza oculta do oceano. Um lembrete de que o fundo, quando falamos em enguias, muitas pessoas logo pensam em choques elétricos perigosos. Mas nas profundezas do oceano, existe uma espécie que encanta pela sua beleza e pelo seu ciclo de vida único, a enguia-fita. Ela é considerada um dos animais com a transformação de gênero mais impressionante do mundo marinho. Ao nascer, a enguia-fita é macho, com uma cor preta intensa e misteriosa. Com o tempo e a maturidade, seu corpo muda gradualmente para um azul vibrante, com bordas douradas, tornando-se uma verdadeira fita viva, que dança entre as águas cristalinas. Mas o mais fascinante acontece quando ela atinge determinado tamanho e idade. Seu corpo muda de gênero e se transforma em fêmea, desenvolvendo órgãos reprodutivos completos para colocar ovos. Nesse estágio, ela adquire uma cor amarela brilhante, símbolo de maturidade e renascimento. Esse ciclo de vida extraordinário não apenas demonstra a incrível capacidade de adaptação dos seres marinhos, mas também revela a beleza e o mistério infinitos da natureza, onde cada criatura carrega dentro de si uma história mágica esperando para ser descoberta. Em maio de 2007, um fazendeiro mexicano fez uma descoberta chocante ao ver uma criatura estranha emergir de uma lagoa turva próxima à sua fazenda. Assustado com a aparência bizarra, ele tentou afogá-la, e só na terceira tentativa conseguiu fazê-la parar de se mover. A criatura media cerca de 70 centímetros. Tinha a cabeça alongada, olhos grandes e um crânio anormalmente inchado, o que levou muitos a acreditar que se tratava de um híbrido entre humano e alienígena. Outros, mais céticos, sugeriram que poderia ser apenas um macaco sem pelos ou um réptil raro, devido à cauda e estrutura corporal. Quando os cientistas examinaram o corpo, descobriram que os dentes não se pareciam com os de nenhum mamífero conhecido, e os tecidos eram de um tipo jamais registrado, aumentando ainda mais o mistério. A história tomou um rumo sombrio quando o fazendeiro foi encontrado morto em seu carro, em temperaturas extremamente altas. Muitos acreditaram que seria uma vingança de seres extraterrestres, transformando o caso em um dos mistérios mais assustadores já ocorridos no México. Na costa da Austrália, um grupo de moradores encontrou uma criatura bizarra trazida pelas ondas e misturada entre algas. À primeira vista, pensaram que fosse apenas um peixe morto, mas ao se aproximarem, ficaram atônitos e arrepiados. O animal tinha lábios carnudos como os de um ser humano e olhos expressivos, quase como se transmitissem emoções. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais, gerando inúmeras teorias. Alguns acreditavam se tratar de uma mutação causada pela poluição, enquanto outros viam aquilo como prova de uma evolução misteriosa nas profundezas do oceano. Biólogos marinhos investigaram e descobriram que a criatura era, na verdade, um tubarão-corno, uma espécie pequena e inofensiva que vive em águas temperadas ao redor da Austrália. Sua boca larga e estrutura facial peculiar explicam por que parecia tão humano. Mesmo com a explicação científica, a cena deixou uma marca profunda e inquietante,
lembrando-nos de que o mar ainda guarda mistérios que desafiam a imaginação humana. Durante uma inspeção de rotina na costa do Texas, funcionários do Departamento de Vida Selvagem fizeram uma descoberta tão estranha quanto fascinante. Na areia, encontraram uma pequena massa negra e brilhante, semelhante à gelatina viva, que se movia levemente quando tocada. Com apenas alguns centímetros de comprimento, ninguém conseguia definir se era animal, vegetal ou uma nova forma de vida marinha. O vídeo e as fotos do achado viralizaram, atraindo milhares de comentários e teorias. Alguns acreditavam que era um organismo mutante, outros o compararam ao The Blob, o monstro viscoso do filme de terror de 1958. Apesar dos esforços dos biólogos, a verdadeira identidade da criatura nunca foi. Em setembro de 2009, 4 adolescentes na vila de Cerro Azul, no Panamá, viveram um dos episódios mais assustadores de suas vidas. Enquanto brincavam perto de uma caverna, viram uma criatura estranha sair das sombras. Sem pelos, pele enrugada e pálida, olhos fundos e movimentos lentos. Apavorados, começaram a correr, mas a criatura os perseguiu, obrigando-os a atirar pedras para se defender. Após a luta, jogaram o corpo no rio próximo. A história se espalhou rapidamente, e a imprensa apelidou o ser de Gollum, inspirado no personagem do filme O Senhor dos Anéis. Teorias explodiram, desde experimentos genéticos até visitas alienígenas. Mas, após análises científicas, concluiu-se que o corpo era, na verdade, de um bicho preguiça de 3 dedos em decomposição. A longa exposição à água fez seus pelos caírem e a pele inchar, dando aquele aspecto horripilante e quase humano. A Austrália é famosa por suas criaturas exóticas, mas essa descoberta chocou até os cientistas mais experientes. Um pequeno ser, parecido com um bebê híbrido entre humano e criatura mítica, foi encontrado na praia, coberto por uma camada viscosa e brilhante que refletia a luz do sol, lembrando uma sereia lendária. Testemunhas afirmaram que ele mexia levemente a cabeça e respirava, parecendo ainda estar vivo. Cientistas foram convocados para investigar, mas após dias de análises, nenhum pôde identificar a espécie. A história se espalhou pelo mundo, gerando todo tipo de teoria. Alguns acreditavam ser um híbrido humano-marinho, enquanto outros pensavam se tratar de uma espécie desconhecida trazida à tona por uma corrente forte. Até hoje, o bebê misterioso continua sendo um dos enigmas mais perturbadores das praias australianas. Durante uma expedição submarina, mergulhadores se depararam com uma criatura tão estranha que ficaram sem saber a qual espécie ela pertencia. À primeira vista, parecia uma aranha gigante marinha, movendo-se lentamente nas águas escuras com longas pernas finas, criando um espetáculo tão assustador quanto hipnotizante. Registrada a 1.500 metros de profundidade, onde a luz solar não alcança, a criatura parecia dançar graciosamente enquanto flutuava no fundo do mar. Após análise, os cientistas perceberam que se tratava de um isópode gigante, um parente distante dos camarões e caranguejos. Mesmo assim, muito pouco se sabe sobre seu comportamento ou papel ecológico, e a chamada aranha do mar continua sendo um dos maiores mistérios do mundo subaquático. Na Indonésia, um grupo de jovens estava aproveitando uma aventura emocionante de moto pelas florestas costeiras de Banda, na ilha de Sumatra, quando testemunhou uma cena que os deixou sem palavras. Das profundezas da mata surgiu uma pequena figura ágil, segurando um cajado estranho. De repente, ela apareceu no meio da estrada, fazendo com que um dos motociclistas perdesse o controle e caísse. O grupo imediatamente parou e começou a perseguir a misteriosa criatura, tentando descobrir quem ou o que ela era. No entanto, mesmo pilotando motos Kawasaki KL110 em alta velocidade, eles não conseguiram alcançá-la. A figura se movia com agilidade sobre-humana, desaparecendo entre as árvores densas. Quando voltaram ao ponto inicial, só encontraram o grande cajado deixado para trás, a única prova do encontro enigmático. A história se espalhou rapidamente, despertando inúmeras teorias e debates. Alguns acreditavam tratar-se de uma entidade sobrenatural, outros achavam que era apenas uma brincadeira elaborada. Porém,
Uma hipótese ainda mais fascinante sugeria que a criatura poderia pertencer à tribo Mante, um povo misterioso mencionado em antigas lendas da região de Banda, uma terra há muito associada a mistérios insondáveis. Poucas criaturas despertam tanta curiosidade e arrepio quanto o verme lula das profundezas do mar. Um ser estranho descoberto a cerca de 2.400 metros abaixo da superfície. Em imagens gravadas, ele aparece com centenas de pequenas pernas ondulantes que se movem de forma graciosa, como se estivesse dançando nas águas escuras. Apesar de medir apenas alguns centímetros, o verme lula hipnotiza quem o observa por seus movimentos delicados e sua habilidade em girar e flutuar suavemente para manter o equilíbrio nas profundezas. Cada movimento parece se harmonizar com as correntes oceânicas, criando uma dança misteriosa e encantadora. Além da aparência incomum, o verme lula é prova da incrível capacidade de adaptação das criaturas que habitam os ambientes mais extremos do planeta. Ver esse pequeno ser deslizando serenamente pelo abismo oceânico é um lembrete da imensa diversidade e beleza misteriosa do mundo submarino, um mundo que a humanidade ainda mal começou a compreender. Entre as maravilhas do oceano, poucas são tão fascinantes quanto a água-viva lanterna. Uma criatura misteriosa e luminosa que ainda intriga os cientistas. Conhecida por emitir uma luz bioluminescente intensa, ela brilha como uma lanterna flutuante nas profundezas do mar, iluminando o ambiente escuro com um espetáculo hipnótico de cores que parecem mudar constantemente. Até hoje, sua verdadeira coloração é um mistério, pois o brilho oscilante cria um efeito de luz em constante mutação. Com centenas de tentáculos finos e suaves, ela se move graciosamente nas profundezas do Pacífico, em regiões quase intocadas pelo ser humano. Muitos a descrevem como uma abóbora luminosa flutuando na escuridão, uma visão ao mesmo tempo mágica e surreal. Essa criatura não é apenas um símbolo da beleza oculta do oceano, mas também uma prova viva de que o mundo submarino ainda guarda segredos deslumbrantes por descobrir. Nas profundezas do Oceano Australiano, os cientistas descobriram uma criatura colossal chamada apolemia. À primeira vista, parece um único ser gigantesco, mas na verdade é uma colônia formada por milhares de pequenos organismos que vivem em perfeita harmonia. Essa estrutura viva pode atingir até 48 metros de comprimento, o equivalente a um prédio de 15 andares. A apolemia desliza suavemente pelas águas escuras, formando espirais brilhantes como um laço luminoso flutuando nas profundezas. Cada parte da colônia tem uma função específica. Algumas se encarregam da locomoção, outras da captura de presas, e outras ainda da digestão. Tudo funciona em perfeita sincronia, como um único corpo vivo. A descoberta da apolemia surpreendeu a comunidade científica, revelando um nível impressionante de cooperação e evolução entre os seres das profundezas. Um lembrete de que a vida no fundo do mar é tão misteriosa quanto inimaginável. Numa praia remota da Indonésia, moradores ficaram chocados ao ver um enorme corpo arrastado pelas ondas até a areia. Media quase 15 metros de comprimento e possuía uma boca gigantesca, semelhante a uma caverna. A água ao redor tingiu-se de vermelho, criando uma cena assustadora. A população, impressionada, passou a chamá-lo de Kraken, em referência à lendária criatura marinha dos mitos nórdicos. A notícia se espalhou rapidamente, levando muitos a acreditar que o monstro havia realmente despertado das profundezas. Mas, após análises científicas, descobriu-se que o Kraken era, na verdade, o corpo em decomposição de uma baleia de barbas. A deterioração e o inchaço deram à carcaça uma aparência monstruosa e distorcida. Mesmo com a explicação racional, a visão daquele monstro gigante ficou gravada na memória dos que o viram. Um lembrete de que o oceano ainda guarda segredos além da nossa compreensão. Entre os fenômenos mais curiosos do mar, há um particularmente hipnotizante, os chamados navegantes do vento.
Eles flutuam sobre a superfície da água como pequenas velas transparentes, movendo-se suavemente. Os navegantes misteriosos. Entre os fenômenos mais curiosos do mar, há um particularmente hipnotizante, os chamados navegantes do vento. Eles flutuam sobre a superfície da água como pequenas velas transparentes, movendo-se suavemente conforme o vento e as correntes oceânicas. Quando milhares deles são empurrados até a praia, cobrem a areia com reflexos azulados e cristalinos, criando um cenário de beleza mágica e quase irreal. Apesar da aparência delicada, esses seres são parentes das águas vivas e possuem uma estrutura especializada que lhes permite navegar com o vento, uma adaptação raríssima no mundo marinho. O fenômeno dos Wind Sailors ainda é um mistério biológico fascinante, que continua a intrigar cientistas e amantes do oceano. Cada nova observação traz mais perguntas do que respostas sobre sua biologia, comportamento e papel no ecossistema. O oceano continua sendo um reino de mistérios e surpresas. Um mundo que, mesmo após séculos de exploração, o ser humano mal começou a desvendar. Essas criaturas enigmáticas que o mar devolve às praias são lembretes vivos de que ainda há muito a ser descoberto nas profundezas azuis. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar explorando comigo os segredos mais incríveis e misteriosos do planeta.